Bom, agora eu vou falar sobre o filósofo Hegel. Do Estado surge o indivíduo. Como diz Hegel, se a razão é a certeza consciente de ser toda a realidade e a verdade reside apenas no todo, as partes se tornam racionais à medida que participam do todo de forma consciente. O Estado para Hegel é um todo ético organizado, isto é, o verdadeiro, porque é a unidade da vontade universal e da subjetiva. Como todo entende o referido autor, a substância ética por excelência, significando com isso o Estado e a Constituição são os representantes da liberdade concreta, efetivamente. O direito estatal externo ele repousa sobre as relações entre estados autônomos, ou seja, estados diferentes. Apesar disso, o estado para Hegel é o em si para si. Portanto, tem a efetividade de sua universalidade ou totalidade plena. Esta totalidade refere-se à união do espírito objetivo e o espírito subjetivo, em que o indivíduo tem sua realidade e subjetividade moral sendo parte do todo ético. O que isso quer dizer? Que dentro de um, dentro de um estado, cada indivíduo que o integra tem a sua própria opinião em relação ao exterior. E isso que faz a integração do Estado e meio que um respeito mútuo entre todos os seus indivíduos. E dessa forma, o indivíduo tem uma relação jurídica com o Estado, ou seja, tem um tribunal acima de si que realiza o direito enquanto liberdade, mas as relações entre estados, como diz Hegel, não ocorrem da mesma forma que dos indivíduos em sua vida privada para o Estado, sendo cada Estado uma totalidade em si para si, como eu já disse antes. Sua vontade reside na particularidade para a qual se volta, ou seja, é o povo que o integra que vai criar sua substância ética. Daí não havendo nada acima do Estado, a relação entre os Estados se dá na forma do contrato e do respeito mútuo. Um Estado precisa ser reconhecido pelo outro para que tenha a sua legitimidade absoluta. Verifica-se que tal consideração sobre o Estado mostra, em sua individualidade, um estado de natureza. Isso nos leva a compreender que, se não há acordo entre as vontades particulares do Estado, em maior a disputa, esta só pode ser resolvida com a guerra. A guerra, para Hegel, é legítima, pois além de ser considerada transitória, porque contém em si a possibilidade de paz, ela também é válida para a saúde moral dos povos, renovando a vaidade dos bens e coisas temporais. Assim, fica de certo modo a evidência a pouca simpatia da filosofia pela criação em um Estado mundial. Para que isto fosse possível, seria necessário que houvesse um acordo unânime entre todos os Estados, de tal forma que prevalecesse a vontade universal, o que, segundo Hegel, dificilmente ocorrerá, porque as considerações desta organização sempre repousariam sobre uma reforma de contingência, isto é, sobre princípios de uma vontade particular. Hegel vê o Estado em sua multiplicidade de relações exteriores, sem nenhum fundamento que as justifique ou legitime, senão um acordo contratual entre os Estados visando cada um, ou os seus próprios bens. Em caso contrário, dar-se a guerra como já vimos, e até benefica a divindade justificada.